Boa tarde, galerinha sagrado, tudo bom com vocês? Hoje daremos início à semana de revisões e iremos iniciar a nossa revisão de hoje com a disciplina de Geografia. Vamos revisar todos os conteúdos, certo? Da unidade 2, que é o tema geral, é o modo de vida de diferentes lugares. E vamos começar pelo modo de vida em diferentes lugares do Brasil. Lembra que nós iniciamos esse conteúdo em sala de aula, dia 17/2. Vamos lá. Aqui está o mapa do Brasil. No mapa do Brasil, nós temos vários estados, não é verdade? E cada estado que pertence ao nosso mapa, ao nosso país, ele tem um costume diferente. Tem os costumes diferentes, tem o modo de vestir diferente, o modo de falar diferente, a alimentação, o paladar é diferente, certo? E é isso que nós iremos aprender um pouquinho sobre o modo de vida dos lugares, tanto no Brasil como também em outros países. Na página 25, certo? Ele informa ele dá exemplos de alguns lugares, algum modo de vida. Como assim, tia Bruna? Vamos lá. Essa mocinha aqui, essa moreninha, ela é quilombola, tá? E ela vive na zona rural. Olha só, na zona rural. Então, esse daqui é o modo de vida dela. Já esse segundo, que é o grupo de indígenas, que são os índios, ele também vive em outra região diferente da dela, tá? É mais no meio de florestas, onde eles buscam alimentos para poder sobreviver, da caça e da pesca. Nessa área aqui, que já é a zona rural, eles cultivam para poder terem o próprio alimento. Nessa terceira imagem, aqui, se você for observar direitinho depois no seu livro, é uma menininha que mora na Ribeirinhas. Que é isso, tia Bruna? É um lugar onde eles vivem na beira do rio, certo? E vivem provavelmente também da pesca. Essa quarta imagem é uma imagem de uma cidade, de uma área urbana, que é onde essa menininha mora. E na última imagem, certo? É o grupo Caiçaras. É o grupo que vive na beira do rio e vive especificamente apenas da pesca. Ok? Vamos lá. Na página 26, nós temos o modo de vida nas comunidades tradicionais. Que comunidades tradicionais são essas? São as comunidades quilombolas, certo? Os povos indígenas também. O que são as comunidades quilombolas? As comunidades quilombolas são habitantes, tá certo? Negros, que são descendentes dos africanos que vivem no Brasil e na área rural. Eles preservam a culinária, preservam a dança, preservam a atividade econômica, tá? O que são essas atividades econômicas? Eles vivem, né, do que plantam. Então, eles tiram lá o sustento deles, eles conseguem vender e também eles se alimentam através desses alimentos que eles mesmos produzem, ok? Já os povos indígenas, eles vivem também, não no ambiente rural, mas vivem em matas, né, em lugares mais de florestas, de matas, porque lá eles tiram também o sustento dele, tá? Qual é o sustento dele, entre aspas, porque eles não vendem, eles fazem, eles produzem o que eles também consomem. Eles não vivem de renda, de venda, eles apenas consomem aquilo que eles produzem. Então, se ele hoje é dia de caça, vamos caçar. Caçam peixe, né? Então, aí eles se alimentam daquele peixe, tá? E eles também têm uma tradição eles sempre escutam os mais velhos. Então, os ensinamentos que os mais velhos dão a eles levam para a vida toda. E daí, quando eles casam, que geram filhos,
uma família, aquela tradição é passada de um para o outro, certo? É por isso que nós costumamos dizer assim, que são povos que possuem modos de vida bem peculiares. Peculiares como? É que eles têm as próprias características, ou a característica de alguém, de outra pessoa, ok? Vamos lá. O modo de vida em diferentes países. Eita, tia Bruna. Lembram, gente, que a tia mencionou na sala de aula que todas as pessoas têm um modo diferente e costumes diferentes. E não é diferente também em outros lugares, não. Vamos supor, os Estados Unidos. Estados Unidos tem o modo deles e cultura deles. Ah, na África também tem o modo e cultura deles. Na Índia tem os costumes. Lembra que a gente falou da alimentação, né? Que eles têm uma alimentação também diferente da nossa, que eles comem alguns insetos que nós não comemos. Então, tudo isso faz com que... Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de modos de vida de países diferentes. Como assim, Tiago? Vamos lá. Como a tia já havia mencionado, que cada lugar tem o seu costume e suas tradições, né? Modo de vida, os costumes. Então, se você observar, esse povo aqui, esse grupo de pessoas, tá? Eles são o povo Maçais. O que é isso? São povos que moram na África, tá certo? E eles vivem, ó, as moradias deles são bem humildes, tá vendo? E o modo de vestir que eles se vestem é bem diferente com a nossa realidade. Mas por que eles vivem assim? Porque é um modo tradicional que eles utilizam. É a forma que eles se sentem à vontade. É a forma que eles já trazem uma tradição. Que os avós, os tataravós, pessoas já antigas seguem esses costumes, essas tradições e eles seguem nesse mesmo ritmo, tá bom? Ó, aqui embaixo são povos hinduístas. O que é que eles fazem? Eles têm um costume, uma cultura, que eles têm que eles creem, certo? E através da religião dele, eles sempre fazem os cultos à margem dos rios. E eles se banham, tomam banho durante essas crenças, esses cultos que eles fazem, tá bom? Ó, aqui já são outras pessoas, outros povos. Os povos turuaguês. O que são povos turuaguês? São pessoas que não têm residências próprias. Eles sempre vivem viajando de lugar para lugar. A tia até explicou na sala de aula que quando ele vai a um local que eles vendem os produtos dele, quando não está dando mais certo, eles vão para outro lugar para tentar sobreviver, né? E daí eles vivem indo de lugar para lugar sem ter lugar fixo para morar, como nós. Nós temos as nossas casas, nós todos os dias temos as nossas rotinas, vamos à escola, vamos trabalhar. E daí, quando nós retornamos, sempre retornamos para a nossa mesma casa, não é verdade? Então, gente, a gente aprendeu um pouquinho, a gente revisou um pouquinho sobre o modo de vida de pessoas, né, dos povos no Brasil, o modo de vida de pessoas, de povos alguns países. E agora daremos continuidade com o tema Conhecendo os Lugares e o Modo de Vida através de quê? Da internet. Todos nós gostamos de manusear, de estar conectado com a internet, né? Então, através dela é que nós conseguimos, hoje em dia, ter acesso e conhecer lugares diferentes. Ah, eu tenho um sonho de ir para Disney. Ah, eu tenho um sonho de conhecer a África. Ah, não, eu tenho um sonho de conhecer Paris. Então, qualquer ambiente, qualquer lugar que você tenha aquela própria vontade, aquele desejo de saber, você já pode se sentir um pouco lá, né? É só você entrar e pegar o telefone, ir no Google e conhecer, buscar, né, os lugares, as imagens, os lugares turísticos, os lugares mais visitados, os lugares mais importantes. E daí você já tem uma noção de como é aquele local.
totalmente diferente de antigamente, né? Quando não se existia internet, quando não tinha nada dessas coisas que a gente tem, esses acessos que nós temos hoje. Então, tudo, com a internet hoje, tudo mudou, tudo facilitou a nossa vida. Nós tiramos pelos exemplos que nós estamos vivenciando hoje, que é a nossa situação do Covid-19, e nós estamos tendo aula através de videoaulas, né? E se não fosse essa tecnologia, se não fosse esse meio de comunicação diferente que nós temos, estaríamos todos em casa, sem dar continuidade, né, às nossas aulas, né? Sentiremos muito mais falta. E agora a gente pode amenizar um pouquinho tendo esse momento, não é verdade? Vamos lá. Além desses conteúdos que nós vimos, né, nesses tópicozinhos, nós também vamos falar um pouquinho sobre esse aqui, que é os lugares. Os lugares têm paisagem diferente. Gente, todas as cidades têm cada um o seu retrato, né? Que nós até chamamos de o cartão de visita, né? E daí, essas paisagens são diferentes, não existe nenhuma igual. Todo lugar tem uma paisagem diferente, tá? A gente não, se eu for para Recife, a paisagem de lá, a orla de lá vai ser totalmente diferente da nossa. Se eu for para Aracaju, aí já é outra paisagem, e assim, assim vai, né? Então, as paisagens, elas podem nos ofertar dois tipos de paisagens, que são a paisagem cultural, tá certo? E a paisagem natural. A paisagem natural é aquela que é toda natural. Como assim, tia Bruna? São paisagens, são coisas que são feitas pela própria natureza. A própria natureza construiu aquilo. Deus fez, né, o nosso planeta, o mundo, e a natureza conserva aquilo que foi feito, certo? O que pode ser exemplos de elementos naturais? Os elementos naturais podem ser os rios, os mares, os oceanos, né? A paisagem com as nuvens, o céu, as montanhas. E a paisagem cultural? A paisagem cultural é aquela que é o próprio homem que constrói, ok? Só queria dar um exemplo mais específico. Uma cidade, quem é que constrói? Um homem. Mas eu venho lembrá-los que é através do homem que é construída a paisagem. Mas a paisagem ela é modificada de acordo com o tempo. A cada tempo vai sendo modificada novamente. Vou dar um exemplo a vocês. Eu moro aqui na Rua Jurema, na Santa Lúcia, e onde eu moro, quando eu vim morar aqui, a minha casa tinha 3 casas, 4 casas no máximo. Hoje a rua já é toda completa, mas precisa ser saneada, certo? E colocar o asfalto, que não tem. E já estão sendo feitos esse trabalho para que então, o próprio ser humano está modificando novamente a minha paisagem, o lugar que eu moro, tá certo? Então, a paisagem construída, que é a cultural feita pelo homem, está sempre em construção, sempre sendo modificada, tá? Deixa eu te mostrar só umas imagens aqui para você, ó. Exemplos de imagens de paisagem cultural ou natural. Tá certo, gente? Natural. Essa é a página 36. E da página 37, a paisagem cultural, que é aquela que é construída pelo homem. E pontes, estradas, residências, prédios. Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje. Essa revisãozinha básica de geografia. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entra lá no plural, a tia vai colocar um linkzinho lá para vocês tirarem dúvida, mandarem dúvida para mim, tá certo? Beijo, fiquem com Deus, fiquem em casa e teremos mais um vídeo em breve, ok? De revisãozinha de matemática. Beijos. Bye!